Oferecimento Camisas Moviti. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Caresia Administração de Bens e Condomínios. Administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. Crimark Marcas e Patentes. Há 33 anos cuidando do patrimônio intelectual dos nossos clientes. O Conde Barbearia. A nobreza tem a sua cara. 2449-3023. Café Corporativo, Canal 25. Hoje um tema muito gostoso, muito interessante. Para todos nós que trabalhamos em diversos tipos de empresa, nós vamos falar a respeito de imagem com a minha amiga Nath Gonzaga. Obrigado por ter vindo ao Café Corporativo, Obrigada, Nath. Aguinaldo, pelo convite. Seja bem-vinda ao Café Corporativo e ao Canal 25. Nós temos um prazer enorme em te receber. Muito obrigada pelo convite. A Nath Gonzaga é consultora de imagem e estilo pela Faculdade de Artes Visuais Santa Marcelina, imagem profissional pela FAAP, colorimetria e styling por Luciana Sampaio. Ela é fundadora da Sete Estilos. Ela atua no mercado há 2 anos com uma visão econômica e sustentável da consultoria de imagem. A sua maior missão hoje é trazer para o mercado o valor da consultoria de imagem e muitas pessoas, segundo ela, ainda enxergam esse trabalho como uma vaidade e não imaginam como uma imagem alinhada pode mudar a vida profissional e pessoal também, né, de um trabalhador. Então, Nath, a gente já começa falando um pouquinho a respeito disso, né? A forma com que uma pessoa se veste faz diferença nos resultados e na vida profissional? Com certeza, eu acredito muito que a partir do momento que a gente alinha a nossa imagem aos nossos objetivos, as oportunidades nos encontram de uma maneira muito mais fácil, né? Porque a partir do momento que você alinha a sua imagem, a pessoa, o seu cliente espera aquilo, né? Então você imagina quando você vai a um médico, por exemplo. Quando você está no consultório, você não conhece o médico, na primeira vez da consulta, o que você espera? Encontrar uma pessoa inteira de branco. Sim. Não é verdade? É o estereótipo. Exatamente. Agora você imagina você entrar na sala do médico e encontrar ele de terno e gravata, não vai ser estranho? Sim. Isso aí acontece em todas as profissões. Então o seu telespectador, o seu público, ele espera algo de você. Então, se você não corresponde, isso é muito chocante e você acaba perdendo oportunidades. Isso pode gerar até uma quebra no seu negócio, né? E nós somos julgados pela nossa imagem, pela nossa vestimenta. O tempo todo. É comprovado cientificamente que é do ser humano, né? Que a nossa percepção, a gente faz uma percepção de uma pessoa em milésimos de segundo. Então a gente julga caráter, a gente julga personalidade. Então se essa pessoa é confiável ou não, se essa pessoa é legal ou chata, se ela é nariz empinado ou não, né? Então tem muita coisa que a gente julga nesses milésimos de segundo. E isso não é só pela forma como se veste. Eu costumo dizer que a imagem ela é uma tríade, né? Composta pela vestimenta, pelo comportamento e pela aparência. Então, esses 3 têm que estar sempre alinhados, porque se eles não estiverem alinhados, só a vestimenta não vai adiantar. Então, para a gente ter essa imagem... Tem que ter também aquela imagem positiva, aquele sentimento positivo que vem na expressão facial, né? Que aí eu acho que é bem linkado ao comportamento. O comportamento, sim. Muito bom. O dress code mudou muito de um tempo para cá? A gente percebe que antes, muitos profissionais que trabalhavam de gravata, hoje trabalham sem gravata, trabalham de calça jeans, de tênis. Houve essa percepção no mercado? Houve. Eu acredito muito na moda comportamental, né? A moda é uma arte e ela acompanha o comportamento, as evoluções mundanas. Então, hoje a gente vive uma era de tecnologia muito grande, né? A geração está muito tecnológica, muito imediatista, né? E os jovens estão assumindo o mercado de uma maneira muito agressiva, né? Eu costumo mencionar muito que o mundo das startups mudou muito o código de vestimenta. Eles vieram com uma nova filosofia do No Dress Code. Para quebrar as regras. Para quebrar as regras. Eu acho que é uma maneira bacana, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa tomar cuidado, porque eu acho que toda profissão ela precisa passar credibilidade. Então, eu acho legal essa maneira, porque a maneira como você se expõe de uma maneira mais liberta, né, no mercado,
você ativa a sua criatividade, mas ao mesmo tempo você fica um pouco atrás da credibilidade. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não se perder, né? Mas em relação à gravata, é uma coisa que eu ouço muito questionamento, porque os homens, quando a gente fala em mercado formal, os homens falam, poxa, mas hoje vou de gravata, não vou de gravata, é sempre aquela dúvida, né? Se eu não estiver de gravata, eu vou estar fora do mercado formal? Eu não acho que é nessa linha. Acredito muito que a gravata é uma forte aliada para muita credibilidade, para ambientes que você precisa passar autoridade, né? Mas a partir do momento que você tira essa gravata e você mantém o seu paletó, a sua camisa social com colarinho estruturado, uma calça social alinhada, você se mantém no mercado formal. Então não tem problema. Mas, como eu sempre digo, um exemplo ótimo para não deixar faltar gravata é um advogado num tribunal de justiça, por exemplo, que ele está atuando numa defesa. Parece que não é advogado. Exatamente. Profissionalmente, são muitos os estilos? Como que nós poderíamos classificar os estilos profissionais? Os estilos profissionais, eu costumo dizer que existem 3 mercados para esse estilo, que é o mercado formal, o mercado casual e o mercado esportivo. O mercado formal, ele traz mais autoridade. E quanto mais esportivo, você traz mais acessibilidade. As maiores empresas hoje, elas estão bem inseridas no casual, que ele fica entre esse meio termo, né, assumindo bastante acessibilidade e bastante credibilidade. E isso fica bem bacana porque são 2 itens imprescindíveis para uma imagem alinhada. Então, a maioria hoje das empresas que eu vejo está no mercado casual, nem tão formal e não tão acessível, exatamente por conta da alteração do dress code. Nath, e a empresa, ela determina dress code? Olha, existem empresas que sim e existem empresas que não, né? O que eu acredito é que existem muitas empresas que optam pelo dress code e outras não, né? Eu acredito que algumas que optam pelo dress code, elas pecam muito na implementação desse código de vestimenta. Por quê? O funcionário não entende o porquê que aquilo tá sendo imposto para ele. Então, o que acontece? Ele aceita de uma maneira obrigada. Então, isso é muito difícil de ser cumprido por ele, né? Então, as empresas acabam sendo prejudicadas e o profissional também, porque eu sempre falo que a empresa tem que mostrar para o profissional o benefício do código de vestimenta mais para ele do que para a própria empresa. Ele é sim um cartão de visita para a empresa, mas ele é mais ainda um cartão de visita para o próprio colaborador. E eu estava pensando aqui enquanto você me responde, eu lembrei de novo da gravata. Existem casos em que uma formalização muito grande também não cabe, né? Por exemplo, existem alguns trabalhos que a gravata poderia até atrapalhar. Ou não faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido sim, porque a partir do momento que você causa muita autoridade, na mesma medida que você causa autoridade, você causa distanciamento. E algumas profissões você precisa trazer o cliente para você. Proximidade. Você precisa trazer proximidade, você precisa trazer acessibilidade, né? E a gravata, ela impõe muita autoridade, tirando essa acessibilidade. Eu fico imaginando um terapeuta, então, que ele traz muita autoridade, ele afasta o seu paciente. Exatamente. Muito bom. Nós vamos falar um pouquinho sobre uniforme. Tem muitas empresas que implementam uniforme. É recomendável? Quando eu vou fazer a implementação de um código de vestimenta, a gente entra nesse mérito junto. Eu sempre gosto muito que o meu cliente, que é a empresa que eu estou atendendo, participe dessa implementação. A gente entende o mercado junto, né? E aí a gente entende o que esse público desse mercado pede. Ele pede uma fácil identificação ou ele pede uma outra variável que é mais importante, entendeu? Se ele pede uma fácil identificação, que o cliente tem que chegar no local, bater o olho e identificar que aquele colaborador é daquele local, a gente precisa padronizar aquilo. Não necessariamente com um uniforme, né? Mas eu gosto do uniforme, eu acho que para alguns segmentos ele é indispensável. Eu costumo dizer que clínicas de estética, spas, muitos locais assim relacionados à saúde, ele passa limpeza, ele passa estética, então ele passa essa seriedade. Exatamente. Muito bom. Nós vamos para um intervalo agora, Nath, e na volta tem alguma polêmica também para causar com você aqui, tá? Legal. Até daqui a pouco.
Agora eu tenho um mundo de possibilidades. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. Voltamos ao Café Corporativo com Nath Gonzaga, ela que vem falar sobre imagem, sobre a oportunidade que todas as pessoas têm de melhorarem as suas imagens profissionalmente e pessoalmente. Nath, eu percebo que ao longo do tempo as mulheres passaram também a ter um estilo de vestimenta diferente. Elas adotaram as calças, né, a chamada calça comprida, elas adotaram os terninhos. Isso tem alguma mensagem subliminar, tem alguma coisa envolvida na questão do sentimento da mulher no mercado de trabalho? Tem muita coisa envolvida. Se a gente pegar a história, né, a história da moda, a própria história, né, de tudo, a gente consegue perceber que quando a mulher buscou, né, os seus direitos, ela trouxe na vestimenta traços do estilo masculino. Então, na hora que ela trouxe um terninho com um estilo mais militar, ela já trouxe mais autoridade. Quando ela trocou a saia por uma calça comprida, ela também já trouxe uma imagem mais forte. E isso vem até hoje, né? A partir do momento que você está lidando com o mundo masculino no mercado de trabalho, infelizmente isso ainda é uma coisa que pega e é uma coisa que a mulher tem que tomar cuidado. Infelizmente, né, porque o mundo está sempre buscando, as mulheres estão sempre buscando os direitos, igualdade salarial e tudo mais, então elas ainda se preocupam com isso e elas ainda precisam passar essa imagem. Então, voltando ao exemplo da advogada, eu acho que é um ótimo exemplo. A hora que ela está ali no tribunal, se ela vai com uma saia, não que ela não possa, mas já é diferente de ela estar com uma calça comprida. A imagem é mais forte, a imagem é mais imponente, entendeu? Eu acredito que isso acontece até porque nós ainda temos pessoas ainda de uma geração um pouco mais conservadora no mercado de trabalho, mas ao longo do tempo eu acredito que isso muda também, muito conservadora, né? Mas eu acredito que já mudou muito, o mercado está muito mais flexível, o código de vestimenta está muito mais flexível, as mulheres estão muito mais respeitadas, né? O que eu acho que é uma grande vitória para a gente, porque a gente buscou isso, né, arduamente, então isso ainda se mantém muito forte, a mulher ainda busca cada vez mais, mas isso já mudou muito. Agora, falando em gerações, voltando a falar de gerações, a idade faz a pessoa mudar a sua forma de se vestir? Faz. Muitos pontos da nossa vida faz a gente mudar o nosso estilo, né? Eu costumo sempre dizer que a nossa vida muda o tempo todo, então nós mudamos de emprego, nós nos casamos, nós viramos pais, né? E o nosso guarda-roupa esquece de nos acompanhar. E a hora que a gente para ver, a gente fala, opa, tem alguma coisa errada. Eu não sou esse cara, Eu não sou esse cara, eu não estou traduzindo o que eu realmente quero traduzir. Então, como que eu vou fazer para mudar isso? Né? Legal. E os jovens, eles são influenciados, no momento de se vestir, eles são influenciados pelas tribos? Por exemplo, como que eles lidam com essa questão dos rótulos, de onde eles estão inseridos na forma de se vestir? Olha, eu acredito na consultoria de imagem existe os 7 estilos universais, que inclusive é por isso que a minha empresa chama 7 estilos. Nós traduzimos os clientes, tanto homens quanto mulheres, em 7 estilos universais, eles podendo ser de 1 até 3 desses estilos, né, em uma só pessoa. E esses estilos, a gente não considera como tribos, né, mas consideramos como a essência daquela pessoa. E o estilo ele pode mudar, sim, e eu acredito que ele muda de acordo com a evolução da pessoa, de acordo com as variáveis que estão conduzindo ali naquele momento, né, com o momento de vida. Então, um jovem que está ali na escola, lidando com pessoas que gostam de rock, por exemplo, né, daqui a pouco, passa 5 anos, ele conhece uma mulher que ele vai, se casa, acontece outros... Que ela tem um outro estilo de ser, né? Que influencia. Influencia e ele já acaba partindo para outro estilo, para outro momento de vida e ele acaba se adequando a coisas que fazem mais sentido para ele hoje. Muito bom. Você falou agora há pouco sobre o No Dress Code. Sim.
E aí dá uma sensação de liberdade, ou seja, não existe um código de vestimenta, você vem trabalhar do jeito que você quiser. Há 2 semanas atrás a doutora Cíntia falou sobre isso, sobre aquela pessoa que vem com a liberdade para a empresa, ou seja, aquela liberdade das startups. Agora eu te pergunto, quais são os cuidados que uma pessoa que tem a liberdade de se vestir dentro da empresa precisa ter para não fazer feio? Olha, eu sempre falo que em qualquer mercado, tanto no casual, quanto no formal, quanto no esportivo, a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, uma coisa que eu sempre falo, a profundidade do decote, eu acredito que é uma coisa muito importante, que tem que ser respeitada, né, o limite ali, e a altura correta é na altura da linha da axila. Então, é muito bacana isso. Quando a mulher tem dúvida, ela fazer esse jogo e colocar uma reguinha aqui e ver se está ok, é bacana que ela vai conseguir se sentir mais segura, né, e não ficar incomodada. As meninas aqui no estúdio já estão aí já anotando tudo, né? Mas muito é verdade. Bom. O que mais? Por exemplo, bermuda, pode trabalhar com bermuda, com chinelo, como é que é? Olha, eu sempre digo que o chinelo, eu prefiro que pelo menos tenha algo que prenda no tornozelo. Eu acho que passa uma imagem melhor. Não tem problema os pés à mostra, né? Dependendo do segmento. Eu acho que segmento de saúde, alguns segmento de comida, que precisa passar uma estética muito grande, uma higiene muito forte, não é bacana a gente ter os pés à mostra. Mas se o nosso segmento permitir, que a gente tenha pelo menos algo que prenda no tornozelo. Quanto às bermudas, eu acho que tem empresas que liberam, não tem problema, é o que a gente estava falando de liberdade de expressão, acaba criando criatividade, né? Porém, eu sempre pergunto para quem eu estou atendendo em imagem corporativa, eu sempre falo, se vista para o cargo que você quer ter, as oportunidades te encontram melhor, né? Nath, vamos para a polêmica. Barba, cabelo, eu, por exemplo, do jeito que eu uso o meu, né? Mas vamos lá, barba, piercing, tatuagem, como que isso pode entrar? Tem que ser disfarçada a tatuagem? A barba grande, o que ela precisa de cuidados? Lembra quando eu falei para você sobre a imagem dos 3 pontos? A aparência, que é um dos pontos da tríade, ela entra na parte de cuidados pessoais. Quando a gente fala em cuidados pessoais, eu acredito que a barba e o cabelo estejam bem ligados, tá? Quando um homem opta por ter essa barba maior, né, eu acredito que não tenha problema, dependendo, mais uma vez, do segmento que ele está inserido, né? Mas ele tem que ter um cuidado muito grande com essa barba, porque ele precisa passar o cuidado pessoal em dia. Caso contrário, ele fica com esse ponto negativo na aparência, o que acaba causando algum impacto ali na imagem dele negativamente, tá? Quanto a piercing e tatuagem, também depende muito do segmento. Eu acho que hoje o mercado liberou muito, né? Acho que as coisas não estão mais tão preconceituosas. Exatamente. Eu acho que liberou muito, a cabeça está muito mais aberta das pessoas, mas alguns segmentos ainda o nariz entorta, né? Quando alguém parece com tatuagem ou com piercing. Com certeza. Talvez ainda demore um pouco para isso mudar, com certeza, né? Mas é isso aí. Nath Gonzaga, nossa consultora de imagem e estilo, veio para dar realmente uma aula de vestimenta, de imagem aqui para nós no Café Corporativo. Te agradeço ter vindo ao Canal 25. Muito obrigada. E em nome de todos aqui, eu te desejo aí uma excelente oportunidade de trabalho, porque realmente você trouxe muito conhecimento aqui para nós. Muito obrigada pelo convite. Nós vamos lá para a Barbearia O Conde, onde nós vamos fazer Mais Cafeína, e eu convido a Nath para ir conosco lá. Ah, bacana. Até daqui a pouco. A função da administradora de condomínio é auxiliar o síndico nas suas atividades cotidianas. Não cabe à administradora tomar providências ou decisões. As atividades do síndico estão previstas no artigo 1348 do Código Civil Brasileiro. Dentre eles, recursos humanos, área tributária, contabilização de documento, emissão de boletos. Eu sou Aldo Caresia e volto a semana que vem com mais dicas da Caresia Administradora de Condomínios.
Mais cafeína aqui na Barbearia O Conde, a barbearia mais rock and roll, mais charmosa da cidade de Jundiaí, mas bem frequentada também, que tem pessoas maravilhosas que vêm aqui. Se você quiser vir bater um papo aqui no Conde, pode ter certeza que tem papo para você. Mas um detalhe, aqui no Conde, a Barbearia O Conde atende em inglês. Se você tiver algum colega que não fala português, pode trazer aqui no Conde, que eles atendem em inglês. E nós vamos falar a respeito de imagem, e é o meu conceito, é a minha opinião aqui no Mais Cafeína, sobre quanto que a imagem pode fazer diferença na vida profissional de uma pessoa. Eu quero contar um caso que aconteceu há bastante tempo atrás já. Eu trabalhava numa empresa na época, eu fazia parte da equipe comercial e todos nós usávamos gravata, usávamos terno. Independente de frio ou calor, nós usávamos manga longa, gravata, terno. Trabalhávamos interno, externo, íamos atender cliente e isso não fazia diferença. Só que nessa empresa, onde todos nós trabalhávamos de terno, existiam aquelas pessoas administrativas, aqueles profissionais administrativos que usavam um traje que eles tinham no dia a dia mesmo, não tinha absolutamente nenhuma regra de vestimenta para eles. E um dia eu lembro que havia um estagiário e ele era estudante de Direito, ele resolveu vir de terno. Não sei porquê, ele resolveu vir de terno. E ele foi trabalhar de terno naquele dia e o diretor da empresa se encontrou com ele no corredor. O diretor parou, olhou, prestou atenção nesse garoto, trocou 3 ou 4 palavras e a partir daquele momento esse garoto começou a ser notado dentro da empresa. A partir daquele momento ele passou não só a ser notado, mas ser perguntado sobre uma série de coisas, começou a ser tratado como um profissional adulto, porque até então ele era quase um adolescente. Então olha como o choque pode ser positivo também. O choque não é só negativo, ele pode ser positivo. Vou contar um outro case para vocês, que é o que eu vivi. Eu, por exemplo, até meus 21 anos, eu só usava calça jeans e camiseta de rock. Esse sempre foi meu estilo, eu sempre gostei de rock and roll. E, de repente, eu fui procurar emprego aos 21 anos e encontrei emprego justamente nessa empresa que eu estava contando para vocês agora. Foi lá que eu comecei. E a exigência neste emprego é que usássemos gravata. Eu nunca tinha usado gravata na vida, eu não sabia o que era usar um terno, nem casamento eu usava. Eu era totalmente rebelde nesse sentido. E eu tive que me preparar. Eu levei um tempo para decidir mudar meu estilo, mas valeu a pena. Então a dica que eu quero dar para você, que em algum momento vai se sentir obrigado a mudar de estilo, a mudar a sua imagem, é o seguinte: a sua carreira, ela vem na frente do que qualquer coisa. Então, valorize a sua carreira, a sua imagem é muito importante profissionalmente, não perca oportunidades em função disso. Esse é o Mais Cafeína aqui na Barbearia O Conde, e o Café Corporativo está na internet, no YouTube, /Café Corporativo, no Facebook, /Café Corporativo, se você quiser seguir no Instagram, Café Corporativo BR. Siga a nossa página e se inscreva no nosso YouTube. E até a próxima semana, quando nós voltamos aqui com uma nova entrevista e com algo muito relevante também para o seu mercado profissional. Até lá! Oferecimento Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Caresia Administração de Bens e Condomínios. Administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. Crimark Marcas e Patentes. Há 33 anos cuidando do patrimônio intelectual dos nossos clientes. O Conde Barbearia. A nobreza tem a sua cara. 2449-3023.